demonstração daí. Então, gente, primeiramente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Cecília, eu tenho 19 anos, sou paraense, natural, de coração, sou estudante de Relações Internacionais e gosto muito da área de vendas, da área de marketing, da área de educação. E sou lá da F5 Júnior, que é a empresa de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal de Santa Maria. Então, falando um pouco mais de mim, meu nome é Iago, mas pode me chamar de Fefe. Então, eu tenho 19 anos, eu sou natural aqui mesmo de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente estou cursando administração na FSM e eu sempre gosto de dizer que eu sou entusiasta por desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de pessoas e também pela área de finanças. Então, eu vim da Renove Júnior, que é uma empresa júnior da área de soluções ambientais, do curso de engenharia sanitária ambiental aqui da UFSM. Só um minutinho. Então, gente, como é que vai funcionar então a nossa live de hoje? A live de hoje ela tem uma programaçãozinha que é o seguinte: a gente vai começar com o Iago, né, falando sobre Slack, e ele vai fazer uma apresentação sobre como é que isso vai funcionar, quais são as funcionalidades básicas do Slack. E depois ele vai demonstrar e mostrar para vocês na prática como é que vocês vão fazer alguns procedimentos para otimizar esse processo de vocês no trabalho remoto. Após isso, vai ser a minha vez e eu vou explicar um pouquinho, apresentar de forma básica para vocês sobre o Miro e depois mostrar de forma prática na ferramenta como é que a gente vai operacionalizar algumas funções. E aí a gente vai ter 20 minutinhos para qualquer dúvida que vocês tiverem do Slack, do Miro. E o que a gente não conseguir responder aqui também, a gente pede que vocês vão mandando no chat, porque aí a gente também vai fazer um compilado, né, dessas dúvidas. O que a gente não conseguir responder, as dúvidas que mais aparecerem, a gente vai compilar no material para ser disponibilizado depois. E aí a gente vai ter as considerações finais. Fechou? Sim, vai ficar gravado. Quem não pôde estar aqui assistindo, vai poder assistir depois. E aí, passa a bola para o Então, para começar, então, eu vou trazer primeiro um índice um pouco do que vai ser trabalhado no Slack, então, para a gente dar uma olhada. Então, quando a gente fala do Slack, então, o que a gente vai falar? Primeiro, a gente vai abordar o porquê fazer o uso do Slack. Eu acho que é importante trazer isso, principalmente nessa época. Eu sei que muitas EJs já utilizam a plataforma como meio de comunicação, mas é sempre bom a gente frisar, até porque a gente está chegando membros novos, também, de repente, já tem algum membro novo aqui, então, para a gente ter um pouco mais de conhecimento. Até para EJs novas, que ainda não utilizam, posso passar a utilizar a partir de agora. Depois disso, eu vou falar um pouquinho de como funcionam as mensagens dos canais lá dentro do Slack, para ficar um pouco mais claro de como pode ser feita a comunicação. Depois disso, a gente vai falar um pouco sobre os aplicativos que a gente pode estar integrando e facilitando o nosso trabalho no dia a dia. E também um pouco muito linkado com os aplicativos é a parte de acompanhamento. Então, como que a gente pode estar acompanhando um pouco a rotina um dos outros, dos membros, e também um pouco mais para o lado de GP, como pode estar mensurando o que vai ser, o que pode sair dos aplicativos. Falando um pouquinho, então, do porquê o Slack. Então, só explicando um pouco, o Slack, então, ele é uma plataforma de comunicação, é muito utilizado nas empresas, empresas sêniores, e também pelo movimento Empresa Júnior, desde o ano passado, está usando bem em massa. Então, por que hoje a gente opta por usar o Slack como uma plataforma de comunicação? Primeiro, porque grande parte das informações da rede está centrada toda na plataforma. Então, a gente possui o Slack do MEG Gaúcho, onde a FEGERS concentra uma gama de informações, desde eventos, tudo, questão de benchmarks também funciona muito por lá. O Slack ele também serve para centralizar as informações da EJ, então a gente vê que quando a gente trabalha apenas como com WhatsApp, como meio de comunicação, a gente acaba se perdendo muita informação pelas mensagens que está correndo e está sendo a gente se distraindo um pouco. Foi muito
muito para isso, então, para centralizar as informações e ter uma postura um pouco mais profissional. Principalmente agora no trabalho remoto, onde diminui o contato físico da gente e a gente tem que estar trabalhando cada vez mais online. Outra vantagem do Slack, então, é a interface com outras plataformas. Então, como eu falei lá, a gente consegue integrar ele com vários aplicativos que a gente já utiliza no dia a dia, facilitando a forma que a gente trabalha. E junto linkado a isso vem a questão de maior transparência entre as áreas também. Então, tá mais transparente o que todas as áreas possam estar fazendo, os aplicativos ajudam nisso e a gente vai ver um pouco mais para frente. E também, como já é um tópico do assunto de hoje, a facilidade no acompanhamento dos membros. Falando um pouquinho mais de como funciona o Slack, então, o Slack, quando a gente fala de mensagens e canais, ele possibilita que a gente faça mensagens diretas, então, mensagens uns para os outros. Então, isso facilita para a nossa comunicação no dia a dia. E também ele permite conversas em grupo. Então, não necessariamente está abrindo um canal, mas tu pode conversar com N pessoas ao mesmo tempo num grupo, facilitando até uma comunicação rápida que precisa ser feita. E ele também tem a possibilidade de a gente estar abrindo canais. Então, a gente pode estar abrindo canais que são abertos, então todo mundo que está na plataforma pode ter acesso a esses canais e todas as informações neles. E depois disso também a gente tem os canais fechados. Lá nos canais fechados, só os participantes têm acesso. Lembrando sempre que, por exemplo, dentro da EJ, os canais fechados é muito bom para trabalhar, às vezes, questão de uma consultoria, algum trabalho que vem sendo realizado, até a diretoria estar num canal fechado, de repente, dependendo de como funciona o sistema da EJ. Aqui eu trago um pouco do panorama de quais aplicativos que eu vou estar falando um pouco mais. Então, eu vou falar um pouco mais de como integrar o Google Agenda no Slack. Depois disso, como está integrando o Google Drive também, já que é uma plataforma de armazenamento de todas as EJs. Como a gente pode estar usando o Zoom ou o Hangouts, para quem não usa o Zoom, para estar fazendo as videochamadas. Então, abrir as videochamadas muito mais fácil pelo Slack. Depois a gente tem umas plataformas um pouco mais específicas que tem no Slack. Um deles é o Advanced Pool, o Geekbot, o Poly e também o Trello. O Trello está um asterisco ali, porque eu não vou entrar muito nele, até porque algumas EJs trabalham, então não são todas, então não vou estar entrando nesse primeiro momento. Então agora a gente vai partir para a demonstração. Então, a ideia é que demonstrar um pouco mais para vocês como faz as integrações e como funciona ali o Slack. Então, esse aqui é o Slack que a gente tem, o que a gente utiliza no NERJ. Então, como eu falei para vocês, dá para a gente ter canais abertos e canais fechados. Como a gente pode ver aqui, eu tenho alguns canais abertos, como o General, entre outros canais. E também eu consigo ter os canais fechados. Para falar um pouquinho mais sobre a integração de aplicativos, então, ela é bem sucinta, ele já tem uma aba, já que a parte de aplicativos, se for ver aqui, consegue ver que tem N aplicativos para integrar. Então, tem uma gama muito grande de aplicativos que a gente pode estar usando. Um minutinho que o meu mouse parou. Tá. Então, a gente pode estar usando vários aplicativos. Só um minutinho, gente. Aqui, foi. Então, mostrando um pouco mais para vocês aqui, tem todos os aplicativos que a gente pode estar usando. Claro que além daqueles aplicativos que eu citei, tem alguns outros, por exemplo, algumas EJs que utilizam o Asana, pode estar usando também junto no Slack. E também depois a gente vai falar um pouco mais do Miro, a gente pode estar usando o Miro. Então, tem muitas plataformas. Se tu acessar o diretório de aplicativos dele,
consegue ter uma visão mais ampla dos aplicativos e também um pouco mais de suas funcionalidades. Deixa eu mostrar para vocês. Tá com um probleminha aqui. Então, eu vou mostrar um pouco mais dos aplicativos para vocês. Então, começando pelo Google Agenda, como eu falei. O Google Agenda ele é bem fácil de sincronizar. E por que que eu decidi trazer ele até para mostrar para vocês? O Google Agenda ele facilita muito, desde quando vocês marcam uma reunião, por exemplo, EJs que utilizam o Pódio. Tu consegue marcar uma reunião ou marcar os pontos de encontro de vocês, principalmente agora está marcando os RVs, que a gente está fazendo bastante uso no home office, e ele pode, como muitas vezes muitos EJs já usam o Google Agenda integrado no Pódio, então ele já vai para o Google Agenda notificação, e do Google Agenda tu consegue sincronizar ele com o Slack, e ele consegue te enviar uma mensagem avisando da programação. Outra vantagem que a gente tem do Google Agenda é que tu consegue fazer com que ele te dê uma notificação todos os dias, por exemplo, na parte da manhã, de todos os momentos que tem a EJ, seja reunião, seja RV, de time, reunião com o cliente, consegue ter um panorama. Então, aqui tu consegue dar uma olhada em todos os momentos que tem. Deixa eu puxar aqui. Então, como vocês podem ver, eu consigo mexer nas configurações. Só um minutinho. Ó, se eu for aqui nas configurações, eu consigo adicionar agendas para mim, consigo colocar as notificações, quanto tempo eu quero que as notificações cheguem antes para mim também. Tá bem. Passando, então, sendo um pouco do Google Agenda, como eu disse, a gente pode integrar o Zoom e a gente pode estar abrindo chamadas também do Zoom através do Slack. Então, uma vantagem do Slack é que ele é muito fácil para te acessar todas as ferramentas. Então, se tu abrir esse ponto, perdão, que eu esqueci o nome agora, tu consegue ter acesso a todas as ferramentas. E se, por exemplo, tu botar Zoom, eu consigo abrir uma chamada. Se eu clicar Zoom, eu consigo abrir uma chamada no Zoom. Ó, se eu for lá e autorizar o Zoom, ele vai automaticamente abrir uma chamada e é muito fácil de usar. Então, por que está trazendo o Zoom, então? Como eu falei, ele facilita, então, para abrir uma chamada ou até estar usando o Hangouts, que ele funciona da mesma forma. Saindo um pouco das ferramentas mais básicas, indo um pouco para as ferramentas mais, digamos, próprias, integrações que tu encontra mais no Slack mesmo, a gente tem o Advanced Pool. Ele é basicamente uma ferramenta onde a gente consegue, por exemplo, estar fazendo uma pesquisa, vendo com o pessoal para marcar um horário. Então, basta a gente apertar aqui de novo e botar A-Pool e ele abre. Estou abrindo aqui, colocar para criar. Tu consegue simplesmente abrir uma enquete bem rápida. Então, tu consegue colocar a opção do que tu quer na tua enquete, as respostas e o canal onde tu quer que ele vá. Então, isso facilita muito no dia a dia para a gente agendar os nossos momentos, por exemplo, não precisar ter todo um trabalho, por exemplo, para abrir um Forms ou para estar fazendo, de repente, até um Doodle, a gente pode estar usando essa simples ferramenta. Ou até para ver alguma coisa que vocês querem dentro da EJ, algum outro momento. Então, ele ajuda a criar enquetes. Como eu trouxe lá, tem outra ferramenta que ajuda muito nisso,
que é a Poly. A Poly ela te ajuda a criar enquetes um pouco mais complexas. Então, no momento que tu colocar para criar uma Poly, consegue fazer uma enquete muito mais complexa. Então, tu consegue criar. Tu tem os marcadores, tu quer, por exemplo, medir um grau de satisfação do teu membro com, por exemplo, como foi uma reunião virtual para estar entendendo que pode estar melhorando. Então, tem diversas opções e tem uma opção muito boa para EJs que usam NPS nos seus processos internos. A gente pode estar usando para medir, por exemplo, NPS, e a gente pode escolher o canal que a gente pode estar postando também. Então, essa é uma plataforma, acaba sendo ferramentas muito boas para o dia a dia. Então, evita a gente estar utilizando N ferramentas externas, quando a gente pode centralizar tudo ali no Slack de uma forma muito mais prática, integrada e também muito mais visível para todo mundo. Então, agora, como eu falei, tipo, a ideia é que entrar um pouco mais sobre como a gente pode estar fazendo acompanhamento, digamos, desde membro até o acompanhamento de rotina. Então, a principal ferramenta que a gente usa hoje aqui no NEG é o Geekbot. Então, o Geekbot ele é uma ferramenta, ele funciona, digamos, como um robozinho e ele te possibilita, ele te manda mensagens automáticas. Então, além disso, além de ele te mandar mensagens automáticas, ele facilita, por exemplo, para te filtrar as mensagens que foram mandadas, foram respondidas. Então, eu vou mostrar um pouco mais para vocês na prática, fica muito mais fácil de entender. Se eu for aqui em Open Dashboards, eu consigo abrir ele e mostrar para vocês de uma forma muito mais clara. Então, esse aqui é basicamente o Geekbot. Eu digo que eu sou apaixonado por ele, porque tu realmente consegue fazer ele se tornar uma ferramenta muito útil. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês de como a gente usa aqui no NEG. Então, aqui no NEG a gente está usando para verificar, principalmente, como é o nível da semana de cada membro. Então, a gente consegue identificar como cada um está começando uma semana, quais são as dificuldades. Por exemplo, tem perguntas relacionadas a, por exemplo, se precisa de ajuda de alguém, então, através dali, tu já consegue ver se alguém está precisando de tua ajuda, como que pode ajudar. Então, facilita bastante. E na hora de responder também, o Gic ele é muito interativo, porque ele parece um robozinho. Então, ele vai te mandando mensagem por mensagem e vai facilitar muito no teu dia a dia. Mostrando um pouquinho mais aqui para vocês, então, na ferramenta. Então, como a gente disse, a gente utiliza ele no início da semana, no meio da semana e no fim da semana. Quando a gente utiliza ele na segunda, a gente vem muito com o objetivo de estar entendendo um pouco melhor de como que o membro ele está iniciando a sua semana, quais são os objetivos, então, quais são as tarefas que ele vai estar fazendo, também se ele precisa de ajuda de alguém e se ele está com alguma dificuldade, ou ele enxerga que é alguma dificuldade, até para a gente estar podendo ajudar. Então, aqui a gente consegue ter um panorama tudo certinho de como a gente usa aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente pode estar criando. Como eu falei, a gente consegue filtrar de uma forma muito prática e muito fácil todas as informações respondidas por cada membro. Então, se a gente for aqui, a gente tem a opção de filtrar por participante. Então, por exemplo, eu vou filtrar a minha resposta dessa semana. Então, eu tenho aqui todas as respostas que eu respondi no meu check-in. Então, no início da semana, por exemplo, o pessoal que cuida mais da área de gente pode estar verificando quais são os objetivos, o que cada área está trabalhando. E também, como ele manda direto para um canal do Slack, todo mundo pode estar acompanhando o que cada um está fazendo durante a semana. Então, é uma forma de transparecer muito mais atividades. Além de filtrar, fazer o filtro por participante,
eu também posso fazer o filtro por cada questão que eu tenho ali. Por exemplo, eu quero filtrar as dificuldades que cada um vai ter durante a semana, o que acredito que vão ser. Então, eu marco os membros e já marco qual vai ser a dificuldade. Aqui, ó. Daí ele já aparece o que todo mundo entende como vai ser dificuldade. Assim facilita para quem está cuidando da área, tá pensando em como agir da melhor forma. Então, como eu falei, a gente tem 3 aqui, depois a gente tem um outro que a gente utiliza na quarta-feira, muito com o objetivo de entender como está o desenvolvimento das atividades, como o membro também está se sentindo durante a semana. Está um pouco ruim de carregar, mas também a gente tem o check-out. O check-out a gente utiliza muito para entender como foi a semana de cada um, quais foram as atividades que cada um concluiu, o que não concluiu, o que vai estar fazendo de diferente para a próxima semana também é muito importante para estar verificando. Então, esse trabalho aqui, digamos assim, essa ferramenta que é o Geekbot, ele facilita muito para o pessoal de gestão de pessoas, principalmente, para estar fazendo o acompanhamento dos membros. Então, a gente sabe o quanto muitas vezes é complicado a gente estar fazendo muitos acompanhamentos para marcar uma reunião, às vezes a gente está com uma agenda mais cheia, a gente não está, então, está reservando um momento para fazer uma RV. Então, o Geekbot facilita nisso, tu consegue filtrar muitas informações de cada membro de uma forma muito rápida e simples também. E como eu falei, a gente consegue filtrar também e quem quer consegue exportar também os dados. Então, facilita bastante o desenvolvimento. Para criar é muito fácil, tu consegue fazer a criação dele e na hora de criar tu consegue selecionar quantas perguntas tu vai usar, que perguntas tu vai usar, tu consegue também selecionar a hora que tu vai estar, que essa mensagem automática vai estar sendo enviada, também tu consegue pedir para ele chegar uma notificação do engajamento do pessoal, então quantas pessoas responderam dali quanto tempo. Porém, ele não serve apenas para te estar fazendo um acompanhamento dos membros. Tu consegue, ele tem N diferentes moldes que tu pode estar usando, diferentes, digamos, templates, assim. Então, mesmo você fazendo a análise diária das pessoas, tu consegue estar mensurando melhor os resultados através de reportes. Então, por exemplo, time de vendas está fazendo reportes, então, mensagem automática para estar sempre lembrando de fazer um reporte. Então, facilita muito, porque facilita a transparência da EJ e também facilita muito a comunicação. Como eu falei, as mensagens automáticas eles podem chegar tudo num canal e vocês conseguem verificar todas elas de uma forma bem rápida e prática. Então, todo mundo pode estar verificando as atividades de todo mundo. Então, facilita bastante mesmo no dia a dia. Mas, falando um pouquinho também sobre o acompanhamento, antes de a gente começar a usar, por exemplo, o Geekbot, é muito importante a gente sempre sentar e fazer um brainstorm nosso, de repente, entre time, entre diretoria, para entender o que a gente quer com cada ferramenta que a gente vai estar usando. Assim, facilita para você ser muito mais estratégico nas ferramentas e ter um resultado muito mais efetivo. A gente acredita que o Slack ele facilita muito agora no home office, muito por centralizar a comunicação, tu conseguir fazer acompanhamentos mais, digamos, mais perto, assim. Então, eu acho que pode ser uma boa para as EJs estarem usando e acho que tem muitas EJs hoje que já usam e pode dizer e pode ver que ela é muito bom e até a federação usa, muitos núcleos já usam. Então, acho que é mais ou menos isso. Talvez tenha ficado, para algumas pessoas, sei que às vezes fica um pouco mais, as pessoas já conhecem, mas acredito que muita gente não conhecia também, ou não conhecia como pode usar as ferramentas. Então, acho que é mais ou menos isso.
Eu já vi que tem algumas dúvidas aqui. Depois, no final, a gente responde elas daí. E daí fica tudo certinho. E também qualquer coisa, depois, quem tiver mais dúvidas pode estar me chamando. Deixa eu só descompartilhar a tela aqui. Como é que eu faço? Ceci. Opa, já tô aqui, já tô. É só apertar Oi? e stop sharing. Pode deixar que eu faço Não aqui. te entendi. Pode deixar que eu ajeito aqui antes. Tá, você tá conseguindo ver Tá, a minha? aqui, ó. Tá. Estão vendo a Show. minha aí? Perfeito. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre Miro. Como o Iago disse, quem tiver dúvida também, a gente vai responder tudinho ali no final, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre Miro. Não sei se todo mundo aqui conhece ou se veio mais por curiosidade, mas o Miro ele é exatamente uma plataforma digital que ele possibilita que a gente consiga, assim, à distância, trabalhar em time, sabe? Então, trabalhar construindo muita coisa, fazendo muito brainstorming. E aí, nessa capacitaçãozinha rápida de Miro, o que a gente vai conversar um pouco? Eu vou falar um pouquinho sobre por que utilizar o Miro, porque ele vai muito além de um brainstorm de ideias. Alguns templates que a gente vai ter, que eles já vão estar prontos, eles podem facilitar todo esse trabalho. Como é que a gente vai fazer essa comunicação no Miro? Então, como é que ela funciona? E quais são os aplicativos que são integrados ao Miro? Então, assim como o Slack, ele acaba se integrando com muitos aplicativos e ele acaba facilitando o nosso trabalho por auxiliar nessa centralização também. Então, o primeiro ponto é por que utilizar o Miro? Além dele ser de fácil acesso, ele também é de fácil usabilidade. Então, acho que todo mundo aqui sendo do MED já foi naquele evento que a gente pega um flipchart, uma cartolina, pega um monte de post-it e vai fazendo um brainstorm. Meu, o Miro é muito assim, sabe? Em resumo, esse é o Miro. Mas ele pode ser usado para muito mais coisas do que fora fazer um brainstorm. Por exemplo, uma coisa que eu utilizava muito quando eu estava na minha empresa júnior ano passado era exatamente ter uma gestão à vista. Então, o Miro, eu utilizava ele muito para que qualquer pessoa da empresa conseguisse saber o que eu estava fazendo, quando estava fazendo, como eu estava fazendo. E que eram os responsáveis por cada ação. Ele é totalmente interativo e dinâmico, então quem não usou ainda, é que nem o Google Drive, todo mundo consegue estar ali, arrastando post-it, colocando ideias ao mesmo tempo. A gente tem, como eu disse, a possibilidade de integração com outros aplicativos, inclusive com o Slack, o que facilita bastante integrar o Miro e o Slack. E a gente tem vários momentos de construção em conjunto. Então, a gente consegue, com o Miro, dependendo da maneira que você for utilizar, a gente consegue humanizar muito o Miro, né? Então, é muito bom para que a gente consiga também melhorar esse engajamento. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre templates, que é o que a gente eu vou mostrar aqui para vocês também, né? Então, tipo, a gente tem templates prontos, por exemplo, nosso modelo de proposta de valores, o Business Model Canvas, a gente vai ter ele ali completinho, vou mostrar para vocês. A gente vai ter mapas mentais ali dentro, Kanban, jornada do cliente. Você pode fazer os seus templates personalizados também. Eu vou mostrar um que eu gosto muito, que é a Urgência e Complexidade, que era exatamente o que eu utilizava para gestão à vista e de tarefas. A gente vai ter o Scrum. Então, na verdade, você tem infinitas possibilidades juntos com o Miro. E aqui eu vou listar algumas que eu acho muito interessantes para serem gerais, então para toda empresa ter ali de forma fácil a visualização, para comercial, para construção e gestão à vista junto ali. Então, eu vou destacar principalmente essas 3 categorias de template. Como é que acontece essa comunicação ali no Miro? Então, a comunicação no Miro, a gente consegue ter a parte de mensagens diretas. Então, ele acaba realmente funcionando como o Google Docs. A gente tem ali o chat, a gente consegue deixar um comentário, a gente consegue deixar marcadores sobre os produtos que vocês estão fazendo, ou, sei lá, time de projeto A, que é responsável. Eles conseguem marcar pessoas por pessoas ali dentro do Miro. Então, a comunicação ela é extremamente visual, né? Como eu disse, usabilidade muito fácil. Então, aqui eu vou dizer alguns aplicativos para vocês. Eu não vou me aprofundar nos aplicativos que a gente consegue integrar com o Miro, porque eles realmente são muitos. E aí vai muito da cultura DJ de vocês, que aplicativos que vocês vão utilizar. Mas eu vou focar mais na parte dos templates e no que a gente pode aproveitar o Miro para otimizar os nossos processos, né? E para a gente deixar uma gestão bem à vista e para que a gente consiga deixar algo bem interativo nessa situação que a gente está vivendo de trabalho remoto. Mas a gente consegue integrar com o Google Agenda, com o Google Drive, com os Sheets, né, que são as planilhas online,
com o SurveyMonkey, que também é de questionário, com o HubSpot, com o Slack, com o Excel, com o Trello, com o VideoChat. Junto com o Slack, você consegue integrar com todos os outros aplicativos, né? Então, você vai acabar deixando uma centralização muito bacana, principalmente por isso que a gente veio trazer sobre o Slack e Miro, porque são duas ferramentas que a gente consegue utilizar muito juntas e se complementarem. Então, aqui eu vou demonstrar um pouquinho para vocês. Eu não vou mostrar o Miro que eu utilizo agora, que estou construindo para o NED, porque ele acaba tendo muitos elementos e ele vai confundir. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês inicialmente aqui. No geral, o que a gente pode utilizar. Então, eu vou dar aqui um zoom. Todo mundo está conseguindo ler o que está escrito aqui? Tá dando para ver? Tá. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as funções iniciais que a gente vai ter, mais ou menos. Tá, então eu vou dar um zoom aqui, maior. Tá. Então, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês as primeiras ferramentas que a gente pode utilizar primeiro. Então, entrei no Miro, o que eu vou fazer? A gente vai primeiro descobrir um pouquinho mais sobre as ferramentas que a gente já tem prontas e que a gente não vai precisar fazer um esforço muito grande para descobrir. Então, eu vou aqui pro ladinho, tá? Que aqui tá tudo vazio. E aqui, ó, logo nesse primeiro botãozinho, a gente vai ter os templates do Miro. E vocês vão clicar aqui e tem uma coisa que é realmente é muito intuitiva, sabe? Então, eu quero o Miro, eu coloquei o Miro aqui, é para fazer brainstorm? É para fazer uma idealização? Então, cara, você aperta bem aqui, ó, brainstorm, e aqui ele já vai te dar modelos prontos que a gente pode utilizar para fazer esse brainstorm. Então, quero fazer um brainstorm de algum processo para minha empresa. Eu tenho aqui o mapa mental. Eu quero fazer uma jornada do cliente. Eu tenho aqui uma jornada do cliente. A gente tem inúmeras possibilidades que a gente consegue utilizar. Pesquisa e design também. A gente tem várias possibilidades. A gente vai ter para estratégia e planejamento. Então, aqui, olha, inclusive o Canvas que eu vou mostrar para vocês, ele está aqui. Então, sem customizar nada, apenas tendo acabado de entrar no Miro, a gente já vai ter diversos templates que vão estar ali à nossa disposição. E aí é só você escolher mais ou menos qual é o teu objetivo no Miro. Tu consegue mapear e diagramar. Então, tipo, facilitação de momentos, tu consegue fazer tudo com o Miro. E aí, agora para esse início, eu vou explicar um pouquinho mais do básico para vocês, o que eu acho interessante que vocês tenham no Miro de vocês, para que a gente consiga deixar uma gestão à vista, para que todo mundo consiga ter, assim, de forma bem fácil, o acesso a algumas coisas que geralmente a gente tem no espaço físico DJ, né? Então, a primeira coisa, que é esse bem aqui, que foi o que eu mostrei para vocês, é a gente ter o Canvas da EJ. Então, ó, é só você ir aqui no template, que aqui a gente já vai ter o modelo do Canvas, então ele já vem todo pronto, vocês não precisam ajeitar nada. E aí, essa é a primeira coisa que eu acho que é o principal, sabe? A primeira coisa que você entra para fazer com a sua EJ, quem já tem, ótimo, passa para cá. Quem não tem, constrói. É o modelo do Canvas para que a gente consiga encontrar, né, as nossas dificuldades, a nossa proposta de valor, os nossos segmentos de clientes, os nossos canais. Então, a primeira coisa que eu aconselho muito é a gente ter ali um Business Model Canvas no nosso Miro, para que qualquer pessoa, seja de comercial, seja de marketing, seja de projetos, ou então se todo mundo é comercial, todo mundo consiga ver direitinho qual é a proposta de valor da EJ, quais são os recursos que a gente tem disponíveis, qual o segmento dos nossos clientes, quais são os canais pelos quais a gente se comunica principalmente. Então, tipo, isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer ao ter o Miro. Então, no geral, é esse primeiro. Além da gente ter esse aqui, eu vou mostrar para vocês que a gente tem também a possibilidade de utilizar o Kanban, né? Então, não sei qual é a realidade de vocês, quais as ferramentas que vocês utilizam, mas principalmente quando você vai ter... Opa! Tá aqui. Principalmente quando você vai ter o seu Miro, né, pessoal, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois como é que a gente faz o nosso Miro pessoal também. É muito bom. Tem muita gente que usa o Trello, que também tem a mesma usabilidade, mas o Miro ele acaba conseguindo concentrar, né, mais formatos de atividades. Você tem aqui o teu Trello. Alguém não sabe como usar o Trello? Tipo, como usar um Kanban, na verdade? Vou entender isso como um não, mas vou explicar direitinho aqui, ó. Então, você só dá 2 cliques aqui e coloca as atividades para fazer, as atividades que estão sendo feitas, ou você está fazendo, e as atividades feitas. Então, aqui você consegue ter bem visualmente todas as suas atividades, só dar 2 cliques e colocar cada atividade e arrastar, como você faz no Trello, inclusive, ou como você faz em outras ferramentas.
Então, aqui para o teu Miro pessoal, eu acho isso aqui incrível. Inclusive, também a tabela de urgência e complexidade é maravilhosa para fazer isso. Eu vou mostrar ela para vocês daqui a pouquinho. Tá. Depois de falar um pouquinho sobre o Kanban que já vem pronto, falar um pouquinho sobre o Business Model Canvas também que já vem pronto, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a parte de construção, né? Que é a principal coisa que a gente olha primeiro e fala, mira para construir em conjunto. Então, aqui tá uma tabelinha que a gente usa, geralmente ela é maior, né, para permitir maiores post-its, mas aqui é só para que vocês entendam. Então, bem aqui, a gente vai ter as atividades que a gente tem a fazer, as ideias de novas atividades. Então, essas aqui são as atividades que vão ser necessárias para que você faça em cada semana. Eu estou contando um ciclo de atividade de um mês, né? Mas são atividades que você tem que fazer nesse um mês que você vai olhar. Ideias que você tem de novas atividades e tudo que foi feito. Porque aqui você consegue ter um controle, você consegue fazer um brainstorm de novas ideias e você consegue ainda controlar tudo que foi feito, das atividades que você teria que fazer, das atividades que foram feitas. E aí, mostrando para vocês, é só você fazer isso aqui, ó. Você pega essa esse terceiro item aqui e você arrasta. E aqui você já tem o post-it. Para quem não sabe como usar, dá 2 cliques e bota aqui atividades a fazer. É a arte da live. Então, tipo, ó, já faço aqui. E aí tem várias funcionalidades também para tu fazeres isso que são muito boas no Miro. Então eu botei aqui o postzinho, né, da arte da live. Opa, da arte da list. Arte da live. Se eu quero que eu tenha um destaque maior, eu posso pegar alguma cor mais forte. Eu posso colocar aqui, eu posso adicionar marcadores, inclusive. Então eu posso colocar, isso aqui é uma notificação. Ah, isso aqui é algo relacionado a marketing. Então, eu coloco aqui, eu consigo colocar todas as tags e todos os marcadores para que eu tenha uma noção de qual é a finalidade dessa atividade que eu estou colocando. Opa. Aqui a gente consegue colocar também, assim, às vezes quando você vai nesse sentido de humanizar também, colocar um emoji, colocar alguma coisinha em cada uma das atividades, que é bem legal também, é uma coisa que deixa o nosso Miro, o nosso trabalho em conjunto bem descontraído. E aqui também falando de construção, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse aqui eu já fiz um exemplo que eu acho muito legal, que essa construção aqui eu acho que é uma das melhores do Miro, é exatamente do mapa mental. Então também vai aqui só clicar em templates que o mapa mental vai aparecer e ele é muito bom, porque ele te permite, por exemplo, eu peguei aqui, né, exemplo dos nossos eventos, então o que a gente tem em cada coordenação, o que cada assessor faz, vamos dizer assim. Mas aí eu peguei, por exemplo, esse evento aqui. Vou até iniciar um aqui para mostrar para vocês direitinho como é que funciona. Como é que a gente vai adicionando ramificações no mapa mental e como é que a gente vai organizando ele. Então, vou abrir aqui, vou adicionar ele. Adicionar um novo aqui. Para mostrar para vocês como é que a gente faz para que ele fique daquele jeito. Ó. Então, primeiramente, Vou só deixar ele maior. O mapa mental ele vem assim, aquele ali eu adaptei. Mas para aumentar ele, tu só vai pegar, olha, bem aqui onde tem 14, que é o tamanho da fonte. E tu só vai aumentar aqui o tamanho da fonte. E ele vai ficando maior. Então, o mapa mental tá bem aqui. E aí, tu pode adaptar ele do jeito que tu quiseres. O mapa mental ele pode ser para uma construção e ele pode ser até para uma resolução de problemas. Por exemplo, aqui vocês vão ver que está escrito problemas, né? Então, eu coloco aqui, não sei, falta de engajamento dos membros. E aqui eu coloco o contexto que isso aconteceu, né? O contexto externo que isso aconteceu, o contexto externo que essa falta de engajamento foi originária. E aqui eu vou colocar ideias para que a gente consiga melhorar esse engajamento de membros. Então, eu vou colocar as áreas, né? Tipo, o que a gestão de pessoas pode fazer, o que marketing pode fazer, e eu vou colocar as ações para eles fazerem. É uma possibilidade para tu utilizar esse mapa mental. Se eu tenho um projeto aqui, eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona assim de forma mais prática o mapa mental. Vamos dizer, se eu tenho um projeto, uma consultoria. Uma consultoria tem que fazer uma proposta de consultoria. E aí eu coloco aqui, ó, todas as necessidades do meu cliente. Então, ele não tem um PF, por exemplo, não tem planejamento financeiro. Não tem planejamento financeiro estratégico. Ele tem poucos recursos. Aí tá. Aí como é que eu vou fazer para adicionar aqui mais uma setinha no nosso mapa mental? É só você vir aqui, nesse mais, que você consegue adicionar quantas setinhas você quiser para fazer esse mapa mental. E a mesma lógica aqui, então. Não tem planejamento, não tem planejamento. Aí eu vou colocar aqui.
Ele não tem planejamento financeiro. Opa! Deu errado aqui, gente. Perdão. Então, ele não tem um planejamento financeiro estratégico. Ele não tem ele não tem planejamento aqui. Financeiro, estratégico. E aí vocês vão escrevendo. E aqui sempre nas bolinhas que vão aparecer, vocês vão conseguir ajeitar aqui, ó. Não sei se ficou claro. Ficou claro? Tá. Então, passando nessa ferramenta também do mapa mental para fazer muita parte de brainstorm, eu vou mostrar para vocês outras ferramentas também que eu gosto bastante, que eu acho que o Miro é muito bom para a gente utilizar. Então, quando a gente vai falar de gestão à vista, eu acho que a primeira coisa que a gente vê, tanto na verdade em priorização de tarefas, em gestão à vista, é exatamente essa tabela aqui de urgência versus complexidade. Então, aqui em cima é a complexidade das nossas ações, até vou pedir desculpa que eu esqueci de escrever aqui, que é a complexidade, esse primeiro eixo aqui. Então, a complexidade das nossas ações, das ações que a gente está fazendo na EJ. E aí é que a gente vai ter ela dividida em quadrantes, né? Então, a gente vai ter a complexidade alta, a complexidade média, a complexidade baixa. O que é urgente, o que é muito urgente, o que é pouco urgente. Então, aqui é muito bom para que o pessoal entenda. E como é que vai funcionar essa tabela? Aqui eu vou pegar, aqui do ladinho, ó, eu vou deixar um espaço para brainstorm. Então, aqui você faz, por exemplo, numa reunião de diretoria, era uma coisa que eu fazia muito quando eu estava em EJ, né? A parte de marketing. Então, eu vou colocar aqui tudo que eu penso que marketing tem que cuidar, né? Todas as redes sociais. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, LinkedIn. Eu coloco em post-it. Aqui eu pego o Instagram, com outra cor. Não sei, conteúdo. Vamos pegar essas 3 áreas aqui. Então, eu pego essas 3 áreas, vamos dizer assim, eu divido as minhas tarefas em 3 eixos, por exemplo. Não precisa ser 3, pode ser mais. E aí, a partir dessa, eu pego com o meu time, né? Divido aqui em 3 eixos. Boto aqui uma divisória em cada um. E aí, eu vou fazendo um brainstorm com o meu time. Então, opa, gente, perdão. Eu vou fazendo um brainstorm com o meu time. E aí todo mundo pode ir colocando tudo que acha que tem que ser feito, por exemplo, no Instagram, em conteúdo em LinkedIn. Então aqui, opa, vão ter vários post-its, olha. Então eu vou colocar vários aqui só para vocês verem. Então, tipo, vão ter vários post-its bem aqui. Perfeito. Então, com as atividades todinhas. Então, tipo, a gente vai ter vários post-its aqui dos brainstorms. E o que a gente vai fazer com eles? Depois que a gente faz todo esse brainstorm e a gente definir 3 eixos, a gente vai alocar aqui. E aí, a gente vai alocar por quadrantes, né? Então, o que é muito urgente tem uma baixa complexidade, o que é muito urgente tem uma média complexidade, o que é muito urgente tem uma alta complexidade, e por aí vai, tanto no urgente quanto no pouco urgente. E aí, como é que vocês vão fazer esse processo de realmente definir essas prioridades? Vocês vão, como diz a setinha aqui, eu começo por aqui, né? Então, tipo, isso vai auxiliar muito para vocês definirem prioridades. Qualquer pessoa que vai entrar no Miro de vocês consegue olhar direitinho o que vocês estão fazendo e até quando você entregar e quem é o responsável. Como assim? Eu coloco aqui que eu tenho que fazer o processo seletivo. Vou pegar uma coisa bem geral. Opa, perdão. Abri aqui sem querer, o Miro às vezes tem dessas. Mas, enfim, eu abro aqui uma aba que é para processo. Opa, de novo. Gente, me desculpa, meu computador está travando. Mas, enfim. Não estou conseguindo fazer isso aqui, tá. Eu abro aqui processo seletivo. Beleza. Tá aqui processo seletivo, eu tenho que fazer. Ele tem uma, vamos dizer aqui, tá? É só uma exposição, que ele tem uma baixa complexidade. Aí aqui, eu coloco que eu tenho que cuidar da minha posição, da minha posição orgânica no Google. Que é, tipo, como é que eu apareço nas páginas de busca. Tá, isso aí já tem uma complexidade maior. Aí aqui eu tenho que, sei lá, fortalecer a minha marca para os clientes. Ou eu tenho que fazer um planejamento todo de uma consultoria. E aí o que eu vou fazer? Eu vou alocar todas as atividades, todos os post-its em cada um dos quadrantes, em todos esses 9 aqui. E aí eu vou estabelecer, cada quadrante vai ter uma data. Então a gente vai começar por aqui. Então, vamos dizer assim, eu comecei hoje. Eu vou colocar aqui as coisas mais simples e mais urgentes, elas vão ser, sei lá, pro dia 1/10.
Aí aqui, tudo que tiver aqui na média complexidade vai ser, não sei, pro dia 4. Opa, aqui não é dia 1/10, gente, perdão. Dia 1/4. Dia 1/4. Aí aqui eu não sei, eu vou colocar. Aqui já vai ser depois, né? Então eu vou colocar, dependendo da disponibilidade, dia 4/4. E aí por aí vai. Então vai exatamente seguir isso aqui. A gente vai começar por aqui, seguir por aqui e ir pra cá. Isso aqui é muito bom, e aí é uma dica que eu dou muito, que é exatamente de vocês fazerem isso aqui, compartilharem com toda a EJ e fazerem, na verdade, isso de todas as diretorias, porque aí todo tipo de problema que vocês vão ter com alguma comunicação, com não saber o que o outro está fazendo, ele recai exatamente aqui. Porque aí é só você pegar, por exemplo, essa abinha aqui, ó, processo seletivo. Ah, processo seletivo, beleza, mas quem é que está fazendo isso aqui? É marketing. Aí eu vou marcar, eu posso marcar ainda a pessoa de marketing que é responsável. Então eu vou colocar aqui Cecília. Opa. Então eu vou colocar e vou marcar aqui Cecília. Então qualquer pessoa que entrar aqui no meu drive de marketing vai saber que eu sou responsável por aquela tarefa. Então bem aqui vai estar Cecília, é marketing, é Cecília que vai fazer. Então qualquer pessoa que entra aqui dizendo aqui que vão ter várias atividades pelos quadrantes, ela vai conseguir ver qual é a tarefa dela, qual é a tarefa do outro e se o outro está entregando ou não. Ah, mas como é que eu vou ver se o outro está entregando ou não? E aí, aqui do ladinho, o que a gente vai fazer? Uma coisa bem simples que vai, tipo, ajudar muito vocês a controlar a tarefa. Eu vou pegar bem aqui, ó, o textinho. Isso aqui é pra gente escrever, né? E eu vou pegar aqui, a gente tá em março. Então, eu vou abrir aqui o mês de março. Pegar outra coisinha aqui. Vou abrir o mês de abril. Pessoal que está controlando também atividades dos membros fica muito simples. Então, ó, foi feito? Beleza, foi feito em março, arrasta aqui para março. Beleza, se aqui foi terminado em abril, arrasta aqui para abril. E aí eu vou ter a tarefa, vou ter quem fez, o responsável, e vou ter tudo e consigo, se vocês forem ver, se eu for encher isso aqui de post-it, do mesmo jeito eu consigo fazer de forma bem simplificada, eu consigo olhar direitinho tudo que foi entregue por uma diretoria em todo mês, ver se eles entregaram tudo que eles se comprometeram e eu consigo ver todo mundo que entregou também. Então fica de uma forma bem didática. E outra forma que vocês podem fazer para ficar ainda mais didático para quem gosta de acompanhar por semanas é tu pegares bem aqui, ó, essa linhazinha e tu fazes a divisão. Então aqui eu pego e faço, não sei, a primeira semana. Então na primeira semana de março foi entregue isso, foi entregue pela Cecília. Ótimo. Aí, pego a linhazinha, boto aqui. E aí, já que eu vou colocar na segunda semana, e eu vou ver tudo que foi entregue na segunda semana. Isso aqui, para o pessoal que é diretor, para o pessoal que é VP e gestão de pessoas, é muito rápido a gente olhar e a gente já vê o que foi feito. Inclusive, você pode agrupar aqui ó, pelo grupo de pessoas. Então, se todos esses verdezinhos, eles são, não sei, referentes ao Instagram, alguma coisa assim, eu já deixo todos agrupados por nome. Né? Então, cada um arrasta o seu para um cantinho e fica uma visualização muito fácil. Dá dando para me entender até aqui? Tudo certo? Tá. Então, essa aqui de gestão à vista é o jeito que eu mais recomendo que vocês utilizem no Miro. E aqui a gente vai falar um pouquinho de comercial. Gente, estão conseguindo me ouvir? Eu acho que deu... Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Porque eu acho que deu um probleminha aqui. Tá, não estão conseguindo ver a minha tela. Então, Não. eu vou compartilhar aqui de novo. Tá, que deu uma travada no meu computador, desculpem. Tá, e aí eu vou querer fazer uma perguntinha para vocês. Quantas EJs aqui, aí vocês podem dar um salve no chat, vocês podem também tirar o mutado de vocês. Quantos EJs aqui tem o funil de vocês expostos na sala, ali no quadro? Ninguém? Ah, tá. Vi agora as coisinhas do chat. Tá, então todos têm, né? Então todo mundo vai ter. Todo mundo não, mas uma galera vai ter esse funil exatamente para conseguir. Travou? Tá. Então uma galera vai ter isso aí na frente, isso acaba fazendo muita falta, né?
Então, tipo, uma coisa que eu vi muito é que eu realmente, quando tava, vamos dizer assim, na EJ, quando se a gente não tivesse um funil, acabava sentindo muita falta de conseguir acompanhar todas essas prospecções, falta de conseguir acompanhar tudo. Então, aqui no Miro, eu vou até mostrar para vocês, olha. Opa, não é aqui, perdão. É bem aqui, a gente vai ter essa função. Opa, realmente travou aqui. A gente vai ter essa função bem aqui, que é esse gráfico. Esse gráfico aqui é outra coisa que é muito interessante do Miro, que ele consegue fazer toda essa integração com tabelas e gráficos, né? Então, tu clicas bem aqui, tu vai ter várias opções. Então, tu tens a opção do gráfico em círculos, vai ter a opção do gráfico em barras e depois também de conectar com o Excel, né? Então, você pode importar ali, ou melhor, exportar a tabela do Excel aqui para o Miro também, sem problema nenhum. Mas vai trabalhar aqui agora com funil. Então, tu clicas aqui em funil e ele vai aparecer, né? Então, tu arrastas ele para cá e tu pode fazer o funil da TJ aqui no Miro de forma muito simples. Então, tipo, era uma coisa que hoje, né, tava até conversando, tava mostrando, o pessoal da FEGER estava mostrando mais ou menos como é que eles têm ali o funil deles no Miro, para que a gente consiga aproximar também de uma sala DJ. Vou aumentar aqui para vocês. Então, aqui vocês vão ver que cada um tem as coresinhas, né? Então, aqui, qual é o jeito que eu também, que a gente estava fazendo bastante aqui, era fazer o seguinte. A gente vai fazer essa divisão aqui, seguindo aqui, ó. Opa. Deixa eu só ajeitar aqui. Seguindo aqui as linhazinhas do funil, então. Bem aqui. Isso aqui só subir um pouquinho mais. Aí você pode aumentar esse funil também. Que eu acho que eu vou fazer, porque aqui ficou muito pequeno. Opa. Então, vocês vão fazendo essa divisão. E aqui tem cada uma cor. Então, tipo, o azul é para prospecção. Então, opa, esse azulzinho aqui. Então, aqui é exatamente como vocês fazem na sala DJ. De colocar, não sei, as empresas. E aqui já dando para colocar também os responsáveis, né? Então, sei lá, o Iago está prospectando essa empresa. Então, a gente já deixou aqui e a gente faz exatamente como o funil que a gente vai ter em uma EJ, sabe? Então, eu acho que isso aqui também, para a parte de processo de vendas remotos, que a gente está, que muitas EJ já relataram que estão tendo uma dificuldade, assim, de não saber visualmente quem é que está na primeira reunião, quem é que está em negociação, quem é que está em fechamento, exatamente já pega, já coloca o Miro ali, o Miro já tem um funil pré-pronto, já começa a utilizar ele ali. E além disso, você consegue colocar direitinho aqui, ó, do ladinho também a tua taxa de conversão. Então, o pessoal que é de comercial, vou até mostrar aqui, ó, acho que tá todo mundo vendo. Você consegue mudar também se você, assim, a EJ que eu era é prospecção, reunião, proposta, negociação, fechamento. Beleza, tem EJ que no seu processo comercial tem que ter 2 reuniões. Então, tipo, sei lá, reunião 1, reunião 2, proposta, enfim. Então, tipo, vocês vão mudando aqui, vão adicionando as coisas no funil de vocês e já vão adicionando aqui até as porcentagens. Então, tipo, bem visual também. Em relação às outras ferramentas, eu acho que a vantagem, apesar de não gerar relatórios comerciais, é exatamente você ter essa facilidade como se fosse um funil na sala da tua EJ. Então, tipo, bem visual, todo mundo que pega já consegue ver isso. E eu acho que a principal vantagem da gente ter ali um funilzinho no nosso Miro também. Tá. Aí agora eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês das habilidades que a gente vai ter no Miro. Se alguma coisa travar aqui na minha chamada, porque apareceu que a conexão está instável, você só dá uma avisadinha para mim pelo chat, que aí eu repito sem problema nenhum. Mas então eu vou mostrar agora para vocês, olha, o Miro primeiramente ele tem um espaço muito grande, então tipo, vocês podem separar até por cantos, né? Então não sei, aqui vai ser de ADM Fin, aqui vai ser de GP, de marketing, de projetos, vocês podem separar eles todinhos. E eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho mais como é que vocês vão utilizar para conseguir criar os seus templates também, né? Então, tipo, como eu mostrei para vocês, esse primeiro botão aqui é o de templates. Então, para começar a explorar, minha primeira dica, né, para essa otimização de trabalho é vocês exatamente darem uma olhada em todo o Miro e darem uma olhada em quais são os objetivos de vocês. Então, beleza. Como é J, eu já tenho uma ferramenta que ela já vai olhar para toda a minha estratégia e meu planejamento. Mas eu quero um brainstorm? Então, eu vou dar uma cavucada em todos os templates que a gente tem sobre brainstorm, de pesquisa de design, de mapeamento e diagramação. E, inclusive, pegando um pouquinho disso, eu vou pedir desculpa porque até esqueci aqui de mostrar para o pessoal de comercial. Tem uma coisa muito bacana também no Miro, um template pronto, que é esse bem aqui.
que é a jornada do cliente, tá? Então, tipo, ele é muito bom vocês terem também. Principalmente agora numa situação que a gente está de trabalho remoto, a gente tem que ter o relacionamento com o cliente muito, vamos dizer assim, muito de fácil de acesso muito fácil e de visualização muito fácil também, etapas muito claras, né? Então, mostrando aqui para vocês, a gente tem um template também da jornada do cliente, do mapa da jornada do cliente, que é muito bom. Pera, tô só aumentando aqui. Todo mundo tá conseguindo ver? Ou querem que eu aumente mais? Tá, eu vou considerar que tá tudo certo aqui então. Enfim. Outros templates que é muito bom e vocês podem personalizar também de acordo com... Opa! Tá dando pra ver. Ótimo. Então, a primeira coisa aqui que eu acho muito legal os personalizarem nesse sentido de trabalho remoto é também ter a jornada do cliente de vocês muito clara. Então, quando a gente está numa situação de trabalho remoto, a gente acaba tendo que ter uma atenção com o cliente que a gente não tinha anteriormente, né? Exatamente porque a gente não está conseguindo fazer aquele contato presencial. Então, bem aqui, vocês vão mapear toda essa jornada de vocês. Vou até... Ó, tá, aqui a gente teve a prospecção do cliente. A prospecção do cliente X, vamos dizer assim. Esse X não precisa ser de cliente para cliente, mas pode ser um cliente de determinado setor, entendeu? De projeção do setor, de um cliente do setor tal. Então, aqui eu vou botar quais são as vantagens que ele tem, né? Que eu posso oferecer para ele. E quais são os pontos que talvez ele vá me questionar. Beleza, fiz essa prospecção. Tá. Bem aqui, antes de marcar a reunião, no caso que vai ser bem aqui, principalmente como a gente está com trabalho remoto, é muito importante que a gente tenha, antes da reunião 1, a gente ter um ponto de contato bem aqui. Então, não sei quantas EJs aqui trabalham, por exemplo, com a nutrição do lead de vocês. Né? Mas agora, como a gente está numa situação que a gente está com dificuldade maior também, para conseguir ter aquelas reuniões que elas são tipo, vou marcar daqui a 2 dias. Como o pessoal está muito incerto, agora a gente está tendo muitas reuniões que o pessoal vai marcar para daqui a uma semana ou até mais, né? Então, a gente não pode deixar esse contato da prospecção para a reunião parar. E nesse processo é muito importante você ter um checkpoint de nutrição do lead. Então, vou até copiar aqui. Vou botar bem aqui. Então, qual é o valor que eu vou mostrar aqui na minha nutrição de lead? E bem aqui, eu vou colocar qual é o fator negativo da minha nutrição de lead se eu não fizer ela da forma adequada. Então, a jornada do cliente, vocês vão pegar a prospecção do cliente e a nutrição do lead. Fiz a reunião 1, olhando de novo para o trabalho remoto, para a situação de pandemia que a gente está. Vai demorar, possivelmente, a gente vai ter um espaço maior entre essa reunião 1 e talvez uma reunião 2, que pode ser de proposta, pode ser de validação, não sei. Mas até aqui reunião 2. Então, bem aqui eu vou ter um outro touch point, que ele pode ser de nutrição, se a pessoa não te respondeu depois da primeira reunião, pode ser de follow-up. Vou botar aqui follow-up. E é exatamente mapear todas as tuas possibilidades com esse follow-up positivas e as possibilidades negativas. Então, aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem, tipo, vários touch points. Tu pode também, vou até botar aqui, ó, vou até mostrar pra vocês. Tu podes ainda aumentar eles. Então, tipo, tu podes aumentar ainda se tiveres mais pontos de contato com o teu cliente aqui. Opa, dei um bugzinho aqui. Então, tu pode mapear e colocar tudo aqui. Então, tipo, todas as suas possibilidades positivas, todas as possibilidades negativas, tu pode colocar aqui na tua jornada e na tua experiência do cliente. Fazer aqui, ó. Quais vão ser os times que vão estar responsáveis também por cada um. Então, por exemplo, bem aqui no Game Point, que vai ser o de cima, quem vai ser responsável é o time comercial, ou melhor, vai ser qualquer pessoa do time. Aí aqui na proposta vai ser o time comercial, no follow-up vai ser o pessoal de marketing. Então, tu mapeias todo o teu processo e deixa ele aqui bem claro também. E tu deixas um processo claro e também de uma usabilidade muito fácil. Então, essa função aqui também, que já vem pronta do Miro, eu acho incrível. Principalmente na atual situação. Tá, voltando agora um pouquinho para os templates que eu estava mostrando para vocês sobre como utilizar. Só desculpa aqui que tá um pouquinho lento. Então, a gente vai explorar aqui o Miro. Então, a gente vai ter os que são recomendados. Então, tipo, esses aqui são os que o pessoal mais usa, né? Então, a gente vai ter o de retrospectiva. A gente vai ter o mapa de histórias, né? Tipo, um framework de histórias. A gente vai ter aquilo que eu mostrei para vocês, que vai ser o mapa mental, a jornada do cliente. Aqui, ó, no Brainstorm também. A gente vai ter N ferramentas. A gente vai ter aqui para a gente definir um pouquinho mais sobre a Customer Persona.
Então, para o pessoal também que está naquele processo de definir persona, que está no processo, na verdade, que todo mundo, né, de definir novos mercados, principalmente com a mudança de hábitos de consumo, a função da Customer Persona é muito legal. Vou colocar ela aqui um pouquinho mais para cima para mostrar para vocês e abrir aqui. Então, para todo o pessoal que está tendo que fazer aí uma inovação no modelo de negócios e quer construir isso aqui, pode servir tanto como já um brainstorm com todo o time, né? Então, para todo o time já dar uma olhada em quem eles acham que vão ser as novas personas de vocês. As novas razões que vocês têm que usar para os produtos. Então, tipo, toda a inovação do modelo de negócio que a gente está passando também. Dá para colocar tudo aqui, dá para a gente fazer toda essa renovação e, ao mesmo tempo, ainda tá trabalhando com todo o time mesmo de forma remota para a gente definir essas personas. Deixa eu mostrar aqui as outras funções dos templates prontos. Então, aqui, ó, a gente vai ter toda a parte da pesquisa do design. Então, Kanban tá aqui, o Story Map tá aqui. A jornada, a gente vai ter segundo modelo de jornada também, então para quem interessar agora, não vou entrar nesse aqui, mas a gente vai ter também um segundo template de modelo de jornada. Estratégia e planejamento, gente. A gente vai ter também aqui, principalmente pessoal, consultoria, a gente tem tipo a gente já tem vários mapas aqui que já estão prontos de metodologias diferentes. Então aqui, olha, até calendário a gente vai ter. Então, tipo, acho que todo mundo vai ter um Google Agenda, né? Vai ter direitinho. Mas caso queira também já deixar para o pessoal, além do Google Agenda, se eles aderem o Miro, vocês já conseguem fazer até construir o calendário de vocês todos juntos também, tipo o calendário da semana, principalmente para o pessoal, pessoal também que está agora, né, construindo ritos de gestão. Então, tipo, pegando um pouquinho da parte de GP também, o pessoal que está construindo novos ritos de gestão em virtude do trabalho remoto, tá aqui a indicação para que vocês construam esses ritos de gestão com todo o time. Então, a gente já vai ter aqui o que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, quais vão ser os meus checkpoints com o time. Dá para construir tudo aqui em diretoria executiva, envolvendo o time, com todo mundo. E vocês vão ver que esse quadro aqui vai encher conforme eu vou mostrando para vocês, mas ele é muito bom exatamente porque a gente tem muito espaço para trabalhar. Então, eu tenho aqui timeline também. Mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem outros modelos da gente fazer uma retrospectiva também, da gente olhar um pouquinho mais para os nossos produtos, para a gente ter aqui iniciativas de planejamento. Na parte de mapeamento, aqueles que eu já mostrei, na verdade, todos para vocês. De workshop, de facilitação. Então, tipo, tudo que a gente tem aqui, a gente já tem modelos pré-prontos para que a gente consiga construir, para que a gente consiga analisar como é que estão os nossos produtos. Se eu quero fazer também uma reunião de time, eu quero fazer alguma coisa, a gente vai ter aqui o quebra-gelo, então, para o pessoal construir uma reunião em conjunto, para a gente ter os momentos de quebra-gelo. Então, tipo, dá para fazer isso aqui também. E aqui a gente encerra aqui um pouquinho da parte de templates. Eu vou abrir agora porque tipo, a gente está tranquilo em tempo. Então, eu vou abrir para uma perguntinha aqui só porque eu tô jogando muita informação. Então, alguém tem alguma pergunta até aqui? Tá bom. Então, eu vou seguir. Tá. Deixa eu vir pra cá. Ah, não tem? Não. Beleza. Tá. Então, mostrando aqui para vocês, saindo agora da parte de templates, vocês podem também, tipo, aqui, como acho que todo mundo já sabe, aqui é o texto. Aqui são os post-its que vocês vão utilizar para construir as ideias. Aqui são as formas. Então, tipo, vocês têm aqui várias para utilizar, para customizar o que vocês quiserem fazer. Então, tem um pessoal também que trabalha, tipo, em gestão por círculos, né? Com projetos internos, bem próximo de O2, dá para fazer aqui também. Então, tipo, gestão por círculos. E todos os projetos internos aqui dentro. Opa. Então, tipo, dá para fazer isso também. O pessoal que gosta de trabalhar com a parte de gráficos também, foi aquilo que eu mostrei para vocês. Além de conseguir importar, eu vou mostrar para vocês por onde é que vocês vão importar depois dessas tabelas. Mas já vai ter alguns gráficos aqui que você vai poder deixar. Então, tipo, principalmente o pessoal agora, que tá, tipo, olhando muito para a inovação no modelo de negócios. Colocar quais são os setores que mais estão crescendo no cenário de pandemia. Vocês conseguem colocar aqui também.
Para ter uma ideia de onde é que eu vou investir agora. Fica bem tranquilo. Aqui é a seta, né? Então a linhazinha que você vai fazer quando você for customizar alguma coisa. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais sobre como é que vocês vão fazer alguma exportação, fazer uma conexão com outros aplicativos no Miro. Então, ó. Opa. Aqui, ó, se vocês tiverem qualquer tipo de imagem que vocês queiram fazer o upload para cá, vocês só vão apertar bem aqui. E aqui a gente consegue pegar tanto uma extensão do Google Chrome, a gente consegue pegar também já direitinho quais são as que já estão no computador, o upload via URL no computador. Então, tipo, bem aqui a gente já consegue fazer o upload de qualquer imagem que vocês quiserem, qualquer figura, a gente consegue aqui inserir no Miro. E bem aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre os aplicativos, né? Então, a gente vai falar que eu tenho o Kanban, eu vou ter os cards, eu vou ter o Google aqui, e eu consigo adicionar vários outros aplicativos, então, para que eu faça essa sincronização. Só esperando aqui abrir. Mas a gente consegue fazer sincronização com várias plataformas, inclusive, por exemplo, eu quero nutrir meus membros, eu quero pegar ali, olha, eu mostrei aquela jornada para vocês dos membros, né, do cliente, né, mas você pode fazer aquela jornada para os membros também. Então, que jornada que eu vou fazer ali para os meus membros durante cada semana, que estímulos que eu vou dar? Tu consegues pegar aqui nesses aplicativos integrados e tu consegues colocar talvez um estímulo até de vídeo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai descer aqui e vai integrar ele com o YouTube. Opa, alguém queria falar? Tá. Então, tipo, ó, eu vou pegar, eu quero fazer aquela jornada pro membro, né? Aquela jornada do cliente, eu quero fazer pro membro, para os estímulos dele. Posso pegar, posso integrar ali com o YouTube. Então, na semana 1, eu vou colocar tal estímulo pro membro e bem ali eu já coloco um videozinho que ele vai clicar e vai direto pro vídeo. Então, tipo, isso também é possível para fazer essa jornada de estímulos. A extensão do Google também. Então, tipo, aqui a gente vai ter Prezi, a gente vai poder colocar com todo tipo de produto do Google, a gente consegue fazer sincronização com o Gmail também. Então, tipo, tudo que for importante do Gmail você consegue ver visualmente no Miro, principalmente se você tem um Miro pessoal. Então, é muito bacana para o pessoal, assim, ó, Miro. Miro a gente tem de toda a equipe e a gente tem o nosso Miro pessoal também. Ele é muito bom para tu ir jogando ideia, para tu ir se organizando. Tu consegue já sincronizar também. Eu sou do tipo de pessoa que anota muita coisa no celular, muito compromisso. Beleza, sincroniza com a Evernote. Com o Google Tasks. Então, tipo, as possibilidades no Miro de sincronização, elas são infinitas, sabe? Infinitas não, porque a gente tem os aplicativos, mas, tipo, elas são muito grandes. Então, tipo, o pessoal de marketing quer fazer uma arte, quer deixar as artes ali visualmente pro pessoal dar feedback. Cara, já consegue fazer o upload do Unsplash, que é um site de fotografia, pra cá. Então, tipo, você consegue fazer vários processos. E aí, aqui, ó, você ainda vai ter, tipo, as categorias de cada aplicativo. Então, tipo, também facilita bastante tu conseguires achar. Então, tipo, eu quero eu quero aqui no Miro, eu quero ter todas as funcionalidades. Eu quero ter as tarefas que a gente está fazendo, eu quero ter o nosso Canvas, eu quero ter a nossa jornada do cliente. E eu quero que qualquer dúvida o pessoal já pegue ali no Miro e a gente já consiga conversar pelo chat. Então, eu vou pegar e eu vou só integrar o Miro com o chat também. Então, tipo, a gente vai conseguir ali, tipo, com um clique, ir para vídeos ir para o YouTube, a gente vai conseguir ir para o Google Drive, a gente vai conseguir fazer um Messenger aqui. E aí eu só não vou aprofundar realmente nessa questão pelo pouco tempo que a gente está tendo, mas se qualquer pessoa queira conversar também, pode conversar um pouquinho mais comigo depois sobre como é que a gente faz essa integração processual. Então, tipo, tu tem N aplicativos que tu pode utilizar nesse processo. E aí, falando para vocês um pouquinho também de outra questão que a gente pode colocar, tipo, além do Kanban, a gente tem os nossos cards também. Então, dependendo do que vocês vão utilizar, vou até voltar aqui para mostrar para vocês, para ficar mais visual. Bem aqui. Nas atividades a fazer, ideias e tal. Bem aqui eu tenho meu card, que eu vou colocar em vez do post-it. Ele é muito bom. Opa, tá, consegui. Ele é muito bom aqui para eu deixar também as tarefas, gente, muito visuais. Ele é bem mais completo, na verdade, do que os post-its. Então, o post-it é muito legal para vocês utilizarem na parte de brainstorming. Se vocês forem delegar tarefa, deixar as tarefas de gestão à vista, tipo, bem pontuais, bem explicadinhas, vocês usam o card. Eu vou tentar aumentar ele aqui. Tipo, vai ficar um pouquinho grande, mas é só para vocês verem direitinho. Então, eu vou colocar qualquer atividade aqui. Ter reunião com o cliente X. Ou fazer um acompanhamento, não sei. Tá, coloquei ela bem aqui.
Aí, como eu disse para vocês, aqui vocês podem botar por setor o jeito que vocês preferirem dividir. Mas tem reunião com o cliente X, quem é que vai fazer? Vai ser setor de comercial. Então, coloquei aqui a tag. Aqui, eu consigo já marcar a pessoa, então vou marcar aqui o Iago. Eu já consigo marcar, de comercial, o setor de comercial é o Iago que vai fazer. Então, tipo, também, eu tô aqui no dia 26. Vai ser bem aqui no dia 27. Já bem aqui. Já deixo todo direitinho. Então, aqui eu consigo ter uma visualização muito boa com os cards de uma forma muito completa, né? E além disso, eu posso colocar ainda comentários. Então, tô aqui em ter reunião com o cliente X. Beleza, o que eu quero para esse cliente X, né? Na parte de comunicar para melhorar a comunicação também. Eu vou pegar e eu vou bem aqui, nesse finalzinho, que no de vocês pode não estar aqui também, mas é esse ícone bem aqui, ó, de comentário. Então, tipo, funciona também que nem um drive. Vou colocar aqui, não sei, pro Iago. Iago, nessa proposta, eu gostaria de X serviço por tais motivos. Tá. Coloquei aqui, o Iago vai ser notificado. Ele consegue abrir e também consegue ver tudo. Aí depois, se eu colocar no result, que ele some daqui. Tá. Opa. Aí, como eu mostrei pra você, tem o Kanban, tem o card. A gente vai ter também aquele mapa mental que eu falei pra você. A gente vai ter também como o pessoal que, se tiver alguém de programação aqui também, se tem como programar novas funções. Então, tipo, é só vir aqui. E, gente, assim, no geral, o Miro, ele vai ter várias coisas prontas já. E aí vocês vão dar uma olhada, tipo, bastante no que vocês estão agora em mente pra empresa de vocês, né? Então, tipo, brainstorm, gestão à vista, são as coisas que, pessoalmente, eu acho que são mais importantes que vocês desenvolvam ali no Miro. Tu consegue ter, tipo, sabe, consegue engajar o pessoal muito, muito mesmo. Tipo, até que sucesso na MJ, a gente começou a utilizar só em um setor ano passado. E hoje, basicamente, todos os setores agora, tipo, estão utilizando essa parte do Miro. Então, tipo, o pessoal se engaja bastante, tá ali numa reunião. Vamos fazer uma construção. Então, tipo, pessoal tá inovando ali no modelo de negócios. Beleza, a gente não sabe quem atender. Então, tipo, bota todo mundo no Miro, manda o linkzinho. E aí todo mundo já consegue botar ideias, setores que eles acham que agora estão crescendo e que a gente tem que atacar esses setores. Depois a gente vai fazendo a filtragem. Beleza. Gente, isso aqui, ó, numa reunião, esse brainstorm, tipo, muito foda. Real. Então o pessoal se engaja muito, a energia aumenta muito. Tu consegue também otimizar, tipo, vários processos, deixar eles bem visuais, principalmente nessa parte de comercial, de gestão à vista e de, tipo, exatamente o que dos elementos que a gente vai ter na sala DJ, né? Que foram coisas que eu já mostrei para vocês. Funil e o Canvas, por exemplo. É a meta destrinchada, de fazer um gráficozinho de quanto é que vocês já atingiram, para deixar tudo aqui para que qualquer pessoa DJ possa ter isso facilmente e de forma bem mais intuitiva que uma planilha. Muito bom. Por enquanto é isso, né, que eu tenho para falar para vocês sobre o Miro. E aí agora eu e o Iago a gente vai abrir para perguntas então que vocês tenham. Eu vou parar de compartilhar. Então qualquer pergunta que vocês tenham sobre Slack, sobre Miro, vocês podem fazer agora no chat, podem também desmutar o áudio de vocês e fazer que a gente está aqui pronto para escutar e para ajudar vocês. Tá. O card, sim. Tu consegue já linkar ele com o Google Agenda. Tu vais lá no botãozinho dos aplicativos que eu mostrei e é tu só apertas, aperta para linkar ele com o Google Agenda e quando tu vais criar o card, ele já vai fazer aquele link ali. Tá, alguém tem alguma pergunta em relação ou teria alguma curiosidade sobre o Miro e sobre o Slack? Tinha duas perguntas lá em cima sobre o Slack que eu anotei, só que como caiu a minha internet, eu não lembro quem foi que falou, mas uma delas foi perguntar se o Slack é pago. Então, o Slack é gratuito, ele tem a versão Pro dele, mas ele tem a versão gratuita também, então não tem esse problema de estar utilizando assim, então todos os EJs podem acabar usando. E perguntaram também
tinha que criar uma conta da EJ e depois criar as contas individuais. Sim, tu cria uma conta para a EJ, geralmente tu cria com o e-mail do contato e depois pode enviar um e-mail para a pessoa, que tu envia uma solicitação do Slack para a pessoa criar a sua conta. Então, isso também bastante. Então, ela só vai ali fazer um login bem rapidinho. Outra pergunta que foi feita foi... Só vou terminar de responder, depois você responde. Outra pergunta que foi feita foi em relação ao acesso das respostas do Geekbot, se todo mundo tinha acesso. Sim, tem duas maneiras. Se tu quer que todo mundo tenha acesso, tu cria um canal aberto ali e tu vincula as respostas do Geek para caírem sempre ali. Ou também, vocês podem vincular ele a um canal fechado, por exemplo. Só quer que a diretoria veja aquelas respostas. Então, só a diretoria vai ver, por exemplo. Então, o canal pode vincular num canal só com a diretoria. Ou, por exemplo, só tu quer ver. Só o diretor de gestão de pessoas ou o time de gestão de pessoas vai estar vendo as mensagens. Então, pode criar um canal fechado com o time de gestão de pessoas e tá caindo só para as pessoas. Então, não necessariamente todo mundo vê. Tá. Vou responder agora para ti, né, se o Miro possui alguma limitação de usuários. Bom, o Miro, ele não possui uma limitação de usuários, ele possui, assim, da forma gratuita, ele possui uma limitação de telas que você consegue utilizar, né, com a mesma conta. Então, eu queria mostrar para vocês, a minha internet só não tá colaborando. Mas é o seguinte, quando tu vai acessar o Miro, tu faz o cadastro, eu vou... Poxa, realmente caiu aqui. Mas tu vai clicar, então, para criar uma nova tela, né? Então, por exemplo, aquilo que eu estava mostrando para vocês é apenas uma tela do Miro, que é gigante e tem várias possibilidades. E aí, o que tu pode fazer? Não sei, tu é diretor de comercial, de gestão de pessoas. Então, tu vais ali, tipo, fazer o Miro da empresa, o Miro de comercial e o teu Miro pessoal. Então, tipo, tu só pode fazer até 3 telas, de forma gratuita. Tu pode utilizar, tipo, essas 3 telas à vontade, pela quantidade de espaço que tu tiveres. O acesso simultâneo, gente, consegue uma galera utilizar. Então, tipo, a gente estava semana passada em o quê? Tipo, todas as instâncias do Rio Grande do Sul estavam utilizando com membro, com diretor, com tudo. Então, a gente estava em mais de 20 pessoas. Foi tranquilo. Todo mundo estava ali arrastando post-it, fazendo construção ali ao mesmo tempo. Então é bem de boas, funciona assim do mesmo jeito que o Google Docs, nesse sentido. E é bem tranquilo com a quantidade de pessoas. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Nada? Sem problema. Tem uma sobre se tem um aplicativo para o celular. Tá. Do Miro? Que eu não vi aqui. Não apareceu. Isso. Tá aqui. Se existe um aplicativo para o celular. Existe sim. Talvez só fique um pouquinho menor, né? Mas assim, tipo, se você tem vista ruim, talvez só fique um pouquinho ruim para você ver ali na tela, mas tem link para celular, aplicativo para celular, e é bem tranquilo de utilizar também. Em relação a isso, eu utilizo e, tipo, é bem bom mesmo pro telefone, porque qualquer lugar que tu pode acessar, tu pode estar visualizando também, por exemplo. Eu utilizo sempre o Miro e eu gosto muito, por exemplo, no ônibus tá analisando as coisas que eu fiz, sabe? Ou, por exemplo, montei uma estratégia, então tá analisando a minha estratégia, por exemplo, no ônibus indo para a faculdade, sabe? Então, facilita um monte, até para te botar ideias que te surgem assim do nada ou que no momento que tu não pode pegar um notebook. Então, ele é muito bom. E além disso, também o pessoal que tiver algum problema, tipo, com o membro que tem dificuldade de expressar suas ideias, ou então que quer trazer ali mais autonomia para o membro,
o Miro, tipo, na minha opinião, assim, é a ferramenta ideal para trazer, sabe? Porque aí o pessoal fica mais livre para fazer isso, com várias pessoas tipo, fazendo ao mesmo tempo, mais livre para jogar suas ideias, para ter uma autonomia maior, para ter uma segurança maior. Então, também, até nessa parte da própria confiança, o Miro é uma ferramenta muito boa, sabe? Então, tipo, qualquer pessoa consegue acessar e dar uma mexida lá depois. Então, não tem problema se acabou aquele brainstorm na hora da reunião, acabou a reunião, coloco ali e vai, sabe? Então, tipo, é uma ferramenta fenomenal com infinitas possibilidades para que vocês mexam nela. Dependendo de qual é o objetivo de vocês e qual são as ferramentas, é a maneira que vocês querem que se adapte à realidade de vocês. Não sei se tem mais alguma dúvida fora essas. Qualquer coisa também pode chamar eu e a Ceci, a gente vai deixar os nossos contatos, que daí pode chamar para qualquer tipo de dúvida também. Sim, Ou eu se vou. aprofundar mais por alguma coisa. Perfeito. Então, Opa! Como assim, nesse momento a gente não teve dúvida, eu vou só colocar aqui, né, as considerações finais. Inclusive, a live não atrasou o término, a gente colocou um pouquinho maior os tempos, assim, exatamente para não atrasar, né? E não, de preferência, não deixar vocês até as 10 da noite. Mas meu computador travou. Olha que legal. Enfim, o que a gente vai falar mesmo agora para vocês é agradecer a presença de vocês para verem a capacitação. A gente espera que tenha auxiliado qualquer coisa também. Se vocês quiserem, tipo, como o Iago falou, aprofundar, a gente está aqui. Assim que meu computador destravar, nossos contatos vão aparecer. Então, quem quiser anotar, quem quiser tirar foto, quem quiser mandar e-mail, WhatsApp, a gente está aí. Vai ter link depois. Então, é só chamar a gente para pedir o link. Agora está carregando. E aí, eu vou passar também pro Iago, se ele quiser falar alguma coisinha antes de encerrar. Era só para agradecer também a todas as pessoas que estão aqui, tanto as pessoas de Santa Maria quanto as pessoas que estão de fora também. Então, espero que tenham gostado. E é isso. Então, como vocês falou, qualquer coisa pode chamar. Tipo, eu sou apaixonado pelo Slack, então estou disponível para tirar qualquer tipo de dúvida também. E a Ceci também, ela ama o Miro, então ela manja muito, então pode ajudar. Tá, eu tô triste só porque eu não tô conseguindo fazer a apresentação final aqui. Ah, enfim. Então vai ser o seguinte, olha. Chamem a gente naquele contato que eu coloquei, porque ele é o meu número. E aí eu mando qualquer coisa, todo mundo que quiser, eu mando a apresentação. Na apresentação vai ter também o meu e-mail, o e-mail do Iago, o contato do Iago também, então vocês podem ter salvos. Vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem compartilhar com a Jota também. Então, tipo, todo mundo conseguiu pegar o númerozinho que eu coloquei ali no chat? Tá, eu vou considerar isso como sim. Enfim. Não, acho que vai, acho que agora vai. Eu não vou nem tentar apresentar, eu vou só mostrar pra vocês por 2 minutinhos e aí eu. Opa! Já dou por encerrada a live. Meu Deus, eu fiz muito slide. Tá. Enfim, então, tipo, obrigada. Os contatos estão aqui. Não sei se estão conseguindo enxergar os contatos. Tá, eu acho que é o contrário aqui, para dar um zoom. Tá. Aí, qualquer coisa, só chamar. A gente tá aí. Se tiverem alguma dúvida sobre outros assuntos também, a gente vai ter muita gente ainda do time Nerd nas quintas-feiras, principalmente, né, para fazer live. Então, o Estudo da Cidade vai tornar isso um hábito de trazer lives, tipo, toda quinta-feira, com empresas parceiras, com o pessoal do time Nerd que manda bem outros assuntos. Então, é isso. A gente espera ter vocês em outras lives. Qualquer feedback também é só mandar pra gente. Obrigada, gente. E uma boa noite para vocês também. Um beijo. Vou encerrar aqui a reunião, beleza?